Então comecemos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, hoje nós vamos terminar de ver sobre Jesus, né? Então nós vamos terminar de falar terminar de falar sobre Jesus, não, né? Sobre o artigo da fé, nós começamos no artigo 6º, né, que é o Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos falar ainda hoje, se Deus quiser, de onde virá julgar os vivos e os mortos, e vamos começar a falar do Espírito Santo. Então, hoje, o nosso encontro ele é mais amplo, né? Ele já vai começar a entrar no Espírito Santo, e algo muito importante falarmos aqui do seguinte, deixa eu começar a compartilhar a tela, né? Então, hoje nós, graças a Deus, nós já estamos na aula 10, né? Já estamos na nossa aula 10, e isso é fantástico, né? Isso demonstra que a gente está fiel, né? E vamos, se Deus quiser, continuar fiéis nessa empreitada. E o artigo de fé que nós vamos estudar hoje, né? Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Antes de estudar o catecismo e antes de parar para contemplar esse mistério, né? Como eu venho dizendo, né? O mistério tem que ser contemplado, não tem que ser entendido, né? Nós buscamos conhecer o mistério para contemplar. Nós só vamos entender, se é que vamos entender o mistério, quando da segunda vinda de Jesus, quando nós estivermos com ele, né? Vendo face a face. Mas, enfim, muitas vezes a gente reza o creio e a gente chega nessa parte, né? Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós, muitas vezes, não nos tocamos da importância, da grande importância que é esse artigo de fé. Percebam vocês que todos os artigos, os 12 artigos de fé do Credo dos Apóstolos, né, do símbolo de fé dos apóstolos, são importantíssimos, são demais. Por quê? Veja aqui, quando Jesus subiu aos céus, a ascensão de Jesus, isso significa o quê, gente? Vamos começar a ver isso aqui. Então, nós temos aqui a glória de Cristo ressuscitado. Então, quando a gente vê aqui a Maria Clara esqueceu de colocar o S aqui, ressuscitado. Quando a gente viu aqui que Jesus ressuscitou no nosso encontro passado, nós vimos que Jesus já entrou na glória, né? O corpo de Jesus ressuscitado já é um corpo de glória. Nós falamos que a ressurreição de Cristo ela é diferente das ressurreições que Jesus fez, né, durante a sua vida pública, né? Então, a ressurreição da filha de Jairo, né? da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, somente trouxe Lázaro, Naim, só trouxe essas pessoas para a vida normal, né? Tanto é que as pessoas elas passaram a morrer como todas as pessoas morreriam, né? Ô, Sandra, se você puder fechar o microfone, está aberto o seu microfone. Então, com a ressurreição de Jesus, não. Ô, Sandra, acho que ela não está escutando.
É que daí Ô, Vitor, corta na gravação, eu acho. consegue você fechar o microfone dela? Não sei se eu consigo. Acho que você consegue fechar o microfone de todo mundo, se Consegui, você quiser, Vitor. consegui. Então, gente, a glória de Jesus ressuscitado, então, ela é totalmente diferente daquela ressurreição das pessoas que eram ressuscitadas. Por exemplo, a ressurreição que Padre Pio, pela intercessão de Padre Pio, fez daquela criancinha que morreu no trem que a mãe levou até ele, né? E a mãe levou até ele dentro da mala, né? Quem já ouviu essa história? E depois, com a intercessão de Padre Pio, aquela criança voltou à vida, né? É uma ressurreição voltando à vida normal. A ressurreição de Cristo, não. Tanto é, como diz aqui o 659 do Catecismo, né? O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante da sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais das quais, a partir de então, seu corpo desfruta em caráter permanente, né? Então, veja, Jesus, quando ressuscitou, ele podia mudar a sua aparência, tanto é que Maria Madalena confundiu Jesus com quem? Com o jardineiro. Os discípulos de Emaús, eles não reconheceram Jesus de início, só foram reconhecer Jesus no partir do pão. Quer dizer, a aparência de Jesus, ele poderia modificar sua aparência tranquilamente, ele podia atravessar paredes, ele desaparecia de uma hora para outra, como aconteceu com os discípulos de Emaús, né? Então, nessa situação, o corpo de Cristo já era diferente, né? Porém, essa glória de Cristo, ela ficou velada durante os 40 dias que Jesus ficou aqui na Terra, para falar com seus discípulos. Então, olha o que diz aqui o 660. O caráter velado da glória do ressuscitado, durante esse tempo, transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso indica uma diferença de manifestação. Olha aqui que interessante. Uma diferença de manifestação entre a glória do Cristo ressuscitado e a glória de Cristo exaltado à direita do Pai. Por quê? A aparência de Jesus ficou velada, né? Durante 40 dias. A aparência gloriosa de Jesus. Então, gente, o que acontece? A aparência, nesse sentido, gente, a ascensão de Jesus, ela é um evento histórico, transcendente. Qual que é a grande importância da aparência, da ascensão de Jesus? A grande importância da ascensão de Jesus é que, com a ascensão de Jesus, se abre a porta da casa do Pai para a humanidade. Isso é muito importante. Lá no 661 do Catecismo, isso é muito importante. A gente, muitas vezes, para na ressurreição de Cristo, né? A gente para na ressurreição de Cristo e contempla, né, a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas nós temos que contemplar também Cristo glorioso nos céus. Por quê? A ascensão do Senhor, como diz o 661. Olha o que diz aqui. Essa última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Vamos entender isso aqui. Lembra que a gente viu que, com o pecado original, o homem se separou de Deus. A morte entrou no mundo. Jesus, para nos salvar, ele assumiu nossa humanidade. Então, ele fez o quê? Ele uniu novamente no ventre de Maria, pela encarnação, a divindade com a humanidade. Essa união em Cristo, da divindade com a humanidade, ela começa na encarnação. E ela vai ter o seu ponto culminante aonde? Na ascensão. Na ascensão. Vamos ver lá. Olha lá. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, Cristo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Está escrito lá no Evangelho de João. E agora grifem, se vocês tiverem com o catecismo, grifem isso. Entregue as suas forças naturais
a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir essa porta ao homem. De novo, entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir essa porta. E aqui nós temos uma citação do prefácio de Ascensão, no Missal Romano. Ele, vossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Então, gente, o que acontece? Com a ascensão, que é um evento histórico, ou seja, aconteceu. Jesus, que estava aqui no tempo, vejam, ele estava aqui no nosso tempo, vivendo conosco, ressuscitado, já com o seu corpo glorioso, ele ascendeu aos céus, né? Significando o quê? Que essa ascensão aos céus, ele levou para os céus, olha que coisa que isso não tinha acontecido até a vinda de Jesus. Ele levou aos céus a nossa humanidade. Jesus levou aos céus a nossa humanidade. Vejam, a encarnação de Jesus foi o início do projeto de salvação. Foi o início, porque com a encarnação de Jesus, Deus toma a nossa humanidade. Deus une a divindade à humanidade e, com a ascensão de Jesus, um corpo humano, vejam, gente, um corpo humano criado por Deus para ele, subiu aos céus e está em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Então, a Trindade, que sempre foi, eternamente foi uma comunhão de amor entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. Veja, gente, a Trindade é explicada como? É uma comunhão de amor entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Essa eterna comunhão de amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, que chega a ser a pessoa do Espírito Santo, essa eterna comunhão de amor, atualmente, com a ascensão de Jesus, a nossa humanidade participa dessa eterna comunhão de amor. A nossa humanidade participa dessa glória eterna. Aqui, nesse exato ponto, nós começamos a contemplar o nosso destino final. Qual que é o nosso destino final? Lembra que lá no início do catecismo, eu venho repetindo o que o catecismo vem colocando aqui, que a intenção de Deus no seu plano de salvação é fazer de cada um de nós participantes da natureza divina? Fazer-nos participantes da natureza divina só é possível porque Jesus foi o primogênito, foi o primeiro a fazer parte da natureza divina com a nossa humanidade. Jesus, Deus, eterno Deus, o Verbo divino, eterno, consubstancial ao Pai, tomou no tempo um corpo humano. Ele se encarnou e subiu aos céus para quê? Para nos abrir a porta da casa do Pai. Portanto, gente, quando a igreja fala que fora de Cristo não há salvação, quando Jesus fala que quem crer e for batizado será salvo, ele está dizendo isso. Quem crê e for batizado, o que acontece com o batismo? Nós vamos falar daqui a pouco ainda mais do batismo. Percebam que a gente está falando sempre do batismo. Por quê? Porque o batismo como se diz, introduz no corpo de Cristo. O batismo, ele nos insere no corpo de Cristo. Lembra? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem estarmos dentro, inseridos no corpo de Cristo, nós não conseguimos ingressar na casa do Pai. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então, Cristo, quando ele é exaltado, gente, ele é o eterno sacerdote e ele é o eterno rei. Então, Cristo é o eterno sacerdote e o eterno rei. Olha o que diz lá o 662.
E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Gente, quando Jesus fala isso, ele está falando da sua crucificação. Olha o que diz aqui. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. Então, Jesus está falando o quê? Da sua elevação no lenho da cruz e na sua elevação a o reino dos céus. Então, o que acontece? A partir desse momento, Jesus, ele é o nosso eterno sacerdote. Olha o que diz aqui. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou no santuário feito por mão humana. Aqui é o santuário celeste, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Aqui é uma citação de Hebreus. Lembra que no nosso encontro passado eu falei que depois de refletirmos sobre a paixão de Cristo e a morte de Cristo, nós não vamos ler a carta aos Hebreus de uma mesma forma, né? A carta aos Hebreus, ela vai ser um espelho da liturgia celeste que acontece todos os dias na nossa missa. A missa é um espelho, é uma participação da liturgia celeste. Olha o que diz aqui. No céu, Cristo exerce em caráter permanente o seu sacerdócio. Vamos nos lembrar o que é o sacerdócio. O sacerdote é uma pessoa consagrada, separada, para oferecer, em nome do povo, o sacrifício perante Deus. Por isso, ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Como sumo sacerdote dos bens futuros, ele é o centro e ator principal da liturgia que honra o Pai nos céus. Gente, esse parágrafo 662, ele é tão rico, que poderíamos ficar 1 hora falando sobre ele, mas eu vou tentar resumir aqui e falar o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes aqui, que é o quê? Nós estamos falando aqui da liturgia celeste, tá? Percebam que a liturgia celeste é o banquete nupcial do Cordeiro. É a festa por excelência. É a participação nossa. Onde? No reino de Deus. No reino eterno e todo-poderoso e todo-glorioso de Deus. Nesse sentido, Cristo, ao subir aos céus com a nossa humanidade, percebam, gente? Cristo, ao subir aos céus com a nossa humanidade, ele está trocando amor, né? É uma troca de amor eterna com o Pai, no Espírito Santo, agora com a nossa humanidade. Com a nossa humanidade. Então, Cristo é o eterno sacerdote que ele se oferece eternamente ao Pai no céu por nós. Então, Cristo, estando no céu, ele é o eterno sacerdote que está se oferecendo. Está oferecendo o quê? A nossa humanidade a Deus. Cristo, ele vive oferecendo a nossa humanidade a Deus. E ao celebrar a missa, o sacerdote, que é consagrado, que recebe o selo indelével do sacramento da ordem, o sacerdote, ele está agindo in persona Christi. Toda missa, o sacerdote, ele está in persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele está sendo um instrumento aqui na terra para Cristo, juntamente com o Pai, juntamente para Cristo, quer dizer, para Cristo oferecer ao Pai o eterno sacrifício no céu. Então, toda missa, gente, por isso que o slide tem aqui o céu, né? Fizemos questão de colocar o céu. Por quê? Porque Cristo no céu, ele está presente misteriosamente aqui conosco na terra e misteriosamente no sacerdote, no momento em que o sacerdote está celebrando a missa, o sacerdote está se unindo. Gente, olha isso. Ele está se unindo e unindo a nós, a Assembleia, que está celebrando com o sacerdote a missa. O sacerdote lá, em persona Christi, está se unindo a Cristo que está no céu, oferecendo o eterno sacrifício ao Pai
na eterna festa celeste. Ou seja, quando São João Paulo II dizia que a missa é o céu na terra, é isso que ele estava falando. É disso que ele estava dizendo. Que nós, no momento em que nós estamos lá perante o altar, nós estamos perante o sacrifício eterno, celeste. Nós estamos perante a ação de graças eterna que é feita ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Percebam que isso é maravilhoso? Então, a ascensão de Jesus aos céus, ela é de uma importância tão grande, por quê? Porque é a própria humanidade que está presente no céu. E aí, continuando, Jesus, ao mesmo tempo, ele é rei, né? Ele é rei. O que significa isso? Cristo glorificado, ele permanece misteriosamente aqui na terra, na igreja, que é o início do reino de Deus. Então, Cristo glorificado, ele já reina, ele reina no céu, porque quando nós estamos falando aqui que ele está sentado à direita do Pai, veja lá o parágrafo 663. A partir de então, Cristo está sentado à direita do Pai. Olha o que diz São João Damasceno. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, sentou-se corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Sentar-se à direita do Pai, 664 agora, significa a inauguração do reino do Messias. Então, gente, Jesus, ao sentar-se à direita do Pai, com seu corpo glorioso, ele já inaugurou o reino. Quando a gente fala viva Cristo Rei, nós estamos falando disso, especificamente disso. Jesus já reina gloriosamente no céu e já reina misteriosamente na terra através da igreja, tá? Reina misteriosamente na terra através da igreja. Nós vamos falar daqui a pouco isso aqui, isso é muito importante, não quer dizer que aqui vai ser um reino no paraíso terrestre, tá, gente? Não existe mais paraíso terrestre. E não existirá paraíso terrestre, tá? Vai existir novos céus e nova terra, ou seja, Deus vai recriar tudo de novo. Não é pelas forças do homem que isso acontece. Nós vamos chegar lá, quando nós vamos falar lá no 675, nós vamos falar do que nós vimos hoje em dia, da tal da mentalidade revolucionária, tá? Mas não é esse o momento. O que nós estamos dizendo aqui é que Cristo já reina na terra, misteriosamente, pela igreja, tá? Então, o que é esse reino de Deus? Olha o que diz, gente. A igreja, ela é semente, está escrito somente aqui, está errado, mas é semente e início do reino de Deus, tá? Ela é semente e início do reino de Deus. Só no advento glorioso de Cristo é que nós vamos ter o quê? Novos céus e nova terra. Então, esse advento glorioso, ele é iminente. Então, vejam lá. O 669. Como Senhor, Cristo é também cabeça da igreja, que é seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra, a sua igreja. É o slide anterior. Ele permanece misteriosamente na terra, na sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo está misteriosamente presente na igreja, que é semente e início dessa igreja. Então, o reino de Cristo, gente, ele já está misteriosamente na igreja. Mas olha que coisa interessante, o 670. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Então, gente, com a ascensão de Cristo, já estamos nos tempos finais. A qualquer momento. Por isso que, no início, os cristãos, eles pensavam que a qualquer momento Jesus podia voltar. Por quê? A qualquer momento, Jesus já podia voltar para instaurar os novos céus e a nova terra. Olha o que diz. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está
irrevogavelmente determinada. E, de certo modo, já está antecipada nessa terra. Gente, aqui nós podemos falar de uma tensão. Ou seja, do já e ainda não. Isso é importante, tá? O reino de Deus já está entre nós. Jesus falava isso. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não está completamente entre nós, tá? Nós viveremos, ele já está entre nós. Por quê? Nós vivemos o reino de Deus no mistério. Como que a gente vive o reino de Deus no mistério, gente? Participando do sacrifício na missa, participando dos sacramentos, fazendo as nossas orações, nos unindo intimamente a Deus, nos santificando. A partir do momento que nós vamos nos conformando à pessoa de Cristo, a partir do momento que Cristo está se formando em nós, porque não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, a partir do momento em que nós vamos vivendo essa vida no Espírito Santo, os frutos do Espírito vão fazendo parte da nossa vida naturalmente. E o reino de Deus já vai acontecendo pessoalmente em mim. Entendem isso? Isso é viver o reino no mistério. Isso é viver o reino no mistério. Isso levava São Paulo a dizer que viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Entende que isso é o quê? É viver o reino de Deus aqui já. É você ter paz. Percebam que pessoas que vivem o reino de Deus aqui já, que vivem os sacramentos, que estão inseridos plenamente, buscam a santidade, que estão sempre buscando a sua purificação por meio do sacramento da reconciliação, por meio da Eucaristia, por meio dos demais sacramentos. O que acontece? Essas pessoas possuem paz. Essas pessoas podem estar no meio de um turbilhão, elas podem estar sendo atacadas, elas podem estar passando fome, podem estar passando frio, mas essas pessoas têm o quê? Elas têm paz. Elas já estão vivendo, de certa forma, na glória. Os frutos do Espírito Santo fazem essas pessoas viverem na glória. Vejam as vidas dos santos. Por isso que é importante nós lermos as vidas dos santos. Por quê? As vidas dos santos nos mostram que viver o reino de Deus já é possível aqui na Terra. Eu venho falando aqui claramente várias vezes, e o catecismo nos diz isso, que a nossa vida aqui na Terra já é uma antecipação, já é o início da vida no céu, né? Por isso que as pessoas que, quando temos aquela frase, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? O que é a oração? A oração é uma vida íntima com Deus. Então, a partir do momento que nós já temos uma vida íntima aqui, nós já estamos vivendo o reino, mas ainda não estamos vivendo ele em sua glória plena. Entenderam? Isso é o já vivemos, mas ainda não. É o que diz lá o 671, né? O 668, acima, diz, Cristo já reina através da igreja. E o 671, à espera de que tudo lhe seja submetido. Olha o 671. Apesar de presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não foi consumado com grande poder e glória, pela vinda do rei à terra. Este reino é ainda atacado pelos poderes maus, embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Muito importante isso aqui, gente. O que está em jogo hoje não é se Deus vai vencer, tá? Repito. O que está em jogo hoje não é se Deus vencerá, pois ele já venceu na cruz, já venceu na ressurreição. Cristo morreu para matar a nossa morte. Ele ressuscitou e subiu aos céus para nos levar e nos abrir a porta dos céus. Lembra que Jesus desceu à mansão dos mortos para levar os justos, porque somente com a sua ressurreição ele abria a porta dos céus? Então, Cristo já venceu. O diabo já foi derrotado. Mas o que está em jogo agora? O que é esse combate espiritual? Esse combate espiritual é o seguinte, gente. A partir de agora, nós vamos decidir de que lado nós vamos estar. Isso é o combate espiritual. A batalha espiritual é o quê? A batalha espiritual é nós escolhermos
em que lado nós vamos estar quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, tá? Porque nós temos aqui o juízo final, né? E o juízo particular, que acontece no momento da nossa morte. Então, nós vamos ter o quê, gente? Nós vamos ter que escolher a batalha espiritual, o combate espiritual que todo santo passou, que por mais que ele está vivendo, olha que importante, tá? Por mais que o santo já está vivendo o reino de Deus aqui na terra, ele já está vivendo através da economia sacramental, através dos sacramentos, nós já vamos vivendo, nós ainda não estamos consumados. Por isso que nós rezamos na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Porque é a batalha final. A batalha final é a hora da nossa morte. É a hora em que nós, vivendo todo esse reino, eu me lembro da história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, em que até o último momento da vida dela, gente, ela passa por uma provação. Ela passa por aquela provação. Ela já está... Gente, já dá para perceber que ela já está quase em plena comunhão com Deus, mas no último momento vem aquela última tentação, em que ela, assim, é a concupiscência que ainda fala em nós, mesmo nos mais santos. Ela está naquele momento em que ela entrega para Jesus e Jesus vence para ela a última batalha. Tá? Ela entrega para Jesus e Jesus vence para ela a última batalha. Essa é a nossa luta, o nosso destino. Por isso que nós falamos que os sacramentos, eles vão existir até quando, gente? Até a segunda vinda de Cristo. Com a segunda vinda de Cristo, os sacramentos não precisam mais existir. Por quê? Porque com a segunda vinda de Cristo, nós não vamos precisar mais dessa luta. A luta vai estar culminada, vai estar encerrada com o advento dos novos céus e nova terra. Olha o que diz o 671. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e em suas instituições, que pertence à idade presente, a figura deste mundo que passa. Ela mesma vive entre criaturas que até o presente gemem e sofrem como que dores de parto, e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus, Maranata. Tem até aquela música muito legal da Eliane Ribeiro, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. Que é o quê? Aguardamos sua vinda, né? Depois o mistério da fé, né? Quando mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É o que a gente está pedindo, gente. Por quê? Porque a luta não é fácil. A luta não é fácil. Por isso que São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Por quê? É ganho dessa batalha. É o ganho da batalha. Recebi a coroa. Lutei o bom combate. Recebi a coroa da vida eterna. Entendem? Quando a gente começa a entender isso que a igreja nos ensina, que é o depósito da fé que Jesus deixou, nós vamos ler essas passagens bíblicas e vamos falando, nossa, é isso. É isso. 672 é muito importante. Cristo afirmou, antes de sua ascensão, que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel. Lembram que Israel esperava a derrota dos romanos? Lembram que Israel pensava que o Messias iria trazer a derrota política dos romanos? Olha o que diz aqui. Então, Cristo afirmou, antes de sua ascensão, que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Ordem definitiva. Continua. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também o tempo ainda marcado pela tristeza,
e pela provação do mal, que não poupa a igreja, e inicia os combates dos últimos dias. É tempo de expectativa e de vigília. Vou repetir, se vocês puderem grifar isso aqui, o tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Paramos aqui. É o tempo do Espírito e do testemunho. Gente, por que é o tempo do Espírito? Nós vamos falar logo em seguida, porque a partir do momento que Jesus subiu aos céus e mandou o seu Espírito Santo para a igreja é a continuidade da encarnação de Jesus e pelos sacramentos, que os sacramentos eles agem como? Pela força do Espírito Santo. Então, é o tempo do Espírito e do testemunho. Quando a gente fala da vida dos santos, é o tempo do testemunho. É o tempo de nós já vivermos em nós, na nossa vida pessoal. E eu me lembro muito de quem não conhece, eu sugiro, ele está rezando por ele, logo, logo ele já se converte para o catolicismo. Jordan Peterson. Quem já ouviu falar de Jordan Peterson? É um psiquiatra canadense espetacular, né? Ele fala muito, né, desses movimentos revolucionários, que eles querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar seu próprio quarto. Então, isso dá para explicar isso aqui. Ó. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito, que age em cada um de nós, e do testemunho de cada um de nós, né? Gente, primeiramente, nós não temos que ter a pretensão de mudar o mundo. Nós temos que ter a humildade de aceitar que Cristo mude a nossa vida. Vou repetir. Nós não temos que ter a pretensão de mudar o mundo. Nós temos que ter a humildade de deixar Cristo mudar a nossa vida. Por quê? Pelo nosso testemunho, mais e mais pessoas vão aderir ao amor de Cristo, vão mudar a sua vida e vão viver nelas, aqui, nessa terra, o reino de Deus. Por quê? A partir desse momento, nós vamos ver o quê? Nós podemos ver até mesmo uma transformação social. Claro, uma transformação social que não vai trazer o quê? Aquela ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Isso nunca vai acontecer aqui. Porque muitas e muitas pessoas, infelizmente, vão continuar vivendo sob o domínio do demônio, que ainda é o príncipe deste mundo. Vejam, gente, não é contraditório isso, ao falarmos que Cristo é o rei e o diabo é o príncipe deste mundo. Não é contraditório. Por quê? Cristo é rei, e ele é rei, e ele vai reinar quando cada um de nós escolhermos nos render ao seu reinado. Escolhermos sermos súditos do seu reinado. Tá? E isso a gente faz por meio do batismo e por meio da vida sacramental. Por isso que nós temos que evangelizar. Por isso que, quando o Papa Francisco, ele bate muito que nós estamos no tempo em que nós temos que sair em missão. Quando a gente fala em igreja em saída, quando o Papa Francisco fala em igreja em saída, ele está falando disso. Ele não está falando de revolução social, como a teologia da libertação prega. Não é isso que o Papa Francisco está dizendo. O Papa Francisco está dizendo que nós, pelo nosso testemunho, primeiramente, vejam que a igreja fala aqui, é o tempo do Espírito e do testemunho. Com o nosso testemunho, nós vamos sair em missão. E nós vamos trazer pessoas para Cristo, mesmo que ainda neste mundo nós tenhamos a tristeza, a provação do mal, que não vai poupar a igreja. E aí nós vamos viver nesse combate. É esse combate, gente. Tá certo? Sim, eu poderia falar o resto do dia sobre isso, porque esse é um tema que é muito importante, gente, é muito importante, porque os nossos catequizandos, eles perguntam muito isso. Eles perguntam, mas assim, nossa, mas se Jesus é rei, por que existe o mal no mundo? Por que as pessoas ainda sofrem? Por que as pessoas ainda morrem de doença? Por quê? Por quê? Porque o pecado ainda está presente. E nós temos a missão de falar a boa nova para as pessoas aceitarem Jesus em suas vidas e se converterem a ele, né? Receberem os sacramentos e viverem a santidade. Gente, a santidade, ela é vida de forma individual. Vocês estão entendendo? É de forma individual.
nós vivemos num mundo hoje que é regido por aquilo que nós chamamos de coletivismo. Gente, nós vemos um mundo que é coletivista. Quer dizer o seguinte, nós temos aqui essa minoria, e nós vamos viver em função dessa minoria. Nós temos esse grupo, e nós vivemos em função desse grupo. Não é assim. Jesus, quando morreu na cruz, lembra que eu falei isso? Ele pensava em cada um de nós. Jesus, quando ressuscitou, ele pensava em cada um de nós. Então, Jesus, quando nos salva, ele pensa em nós, em cada um. Em mim, Vitor, na Isadora, na Kátia, na Nádia. Ele pensa em cada um de vocês. Então, a nossa revolução é uma revolução o quê? De vida. A nossa revolução, a revolução cristã, gente, é uma revolução de conversão, de nos voltarmos para Deus, tá? Então, não existe paraíso terrestre, nunca vai existir paraíso terrestre, tá? Aguardamos os novos céus e a nova terra, que só vai acontecer com a vinda gloriosa de Cristo. Isso, gente, faz o quê? Faz o quê? Nós tenhamos a aprovação derradeira da igreja. Isso é muito importante porque, gente, se vocês pegarem lá o número 375, nós vamos ver o quê? Isso é muito importante. Antes do advento de Cristo, tá, que é iminente, por isso que lá eu passei, nem li o 673, mas é iminente por quê? Né? Cristo está para vir, então nós temos que estar sempre prontos para a vinda de Cristo. Né? Ou ele pode vir aqui no juízo final, ou pode vir na nossa morte. Mas olha aqui, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Gente, eu vou ler de novo porque isso é muito importante. Então, olha aqui. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Tá. Então, o que é essa provação final? A igreja não sabe qual que é a aprovação final. Tá? A igreja não fala aqui qual que é a aprovação final. Exatamente. É o governo tal. Não. Dá para a gente entender o quê? Que sempre vai haver essa aprovação, mas vai haver uma aprovação final que abalará a fé de muitos. O que é isso, gente? A partir do momento que vai haver uma perseguição, e essa perseguição nós temos que ver nos dias de hoje, qual é a perseguição que nós estamos tendo hoje, tá? A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. Então, nós teremos uma perseguição. Vamos ver. Hoje em dia, podemos falar claramente de uma perseguição religiosa às pessoas que lutam contra o aborto, tá? Vou dar exemplo. Lá na Inglaterra, existem pessoas que vão nas frentes das clínicas de aborto, né, rezar, em silêncio. Elas ficam lá na frente em silêncio rezando. E pasmem, muitas das pessoas são presas porque estão rezando em silêncio na frente de uma clínica de aborto. Isso é uma perseguição. Por que é uma perseguição? Claro, né, gente? As pessoas foram presas. Ó, essa perseguição, ela desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas à custa do abandono da verdade. Vamos refletir o tema do aborto, tá? Então, desvendará esse mistério de iniquidade. Percebam que as pessoas hoje em dia, o mundo hoje em dia,
não fala muito em aborto, né? Eles falam em interrupção da gravidez, tá? Então, interrupção da gravidez, que promete a solução dos problemas daquelas pessoas, né? Ah, você tem a liberdade sexual, você pode fazer o que você bem entender, e se você engravidar, você tem um aborto seguro, né? Para te dar felicidade. Então, traz promessas de solução dos problemas dessas pessoas, à custa do quê, gente? Do abandono da verdade. Qual a verdade aqui que está sendo abandonada? Que aquele feto, que aquela criança que está no ventre da mãe é uma vida, e não um amontoado de células. Porque eles dizem isso, gente. Eles dizem que é um amontoado de células. E pasmem, hoje existem, bem entre aspas, intelectuais que defendem, sabe o que eles defendem? O aborto pós-nascimento, pós-parto, nos primeiros momentos de vida. Existem pessoas, inclusive, que falam que até os 2 anos de idade é possível. Eu não estou brincando, existem pessoas que falam até no pós-parto você já pode matar. Você ainda pode matar. Ou seja, é o abandono completo da verdade. É o abandono completo da verdade estabelecida por Deus. Não é um amontoado de células. Não é um amontoado de células que só vai ser humano a partir do momento que conseguir pensar. Vejam, isso nós estamos vivendo hoje. É hoje, não é ontem. Eu passando aqui na Rio de Janeiro, bem em frente ao cemitério, tem um semáforo você passa todo o cemitério, tem um semáforo. Do lado tem um terreno baldio, o pessoal colou um cartazinho lá, aqueles cartazinhos com um desenho horroroso, com símbolo comunista, dizendo o seguinte: aborto seguro para as pessoas que gestam. Olha que coisa. Eles não estão nem falando aborto mais para as mulheres, mas para as pessoas que gestam. É um abandono completo da verdade. A verdade do que o homem e a mulher são. Imagens e semelhanças de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É um abandono da nossa própria natureza, se vocês estão entendendo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso já. Está aí. Estão querendo colocar isso nas escolas, estão querendo fazer com que as crianças cresçam com essa mentalidade. Isso, gente, abala a fé de muitos, porque muitos dentro da igreja começam a aceitar esse discurso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos dentro da igreja, pasmem, existem pastorais em algumas dioceses espalhadas pelo mundo que defendem o quê? A questão LGBT, né? Porque o próprio termo LGBT já vai contra o que nós defendemos da natureza humana. Existem mulheres que se dizem católicas, que falam católicas pelo direito de decidir. Já ouviram falar dessas católicas pelo direito de decidir? Católicas pelo direito de decidir? Católicas coisa nenhuma. O que elas estão dizendo? São católicas a favor do aborto. Olha que absurdo. Então, vejam, a fé está sendo abalada pelo abandono da verdade. Por isso que continua aqui o catecismo. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo, ou seja, um falso messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Isso é o que nós chamamos de antropocentrismo. Tá? Infelizmente, nas escolas, a gente é ensinado que depois da Revolução Francesa, não, antes disso, né, com o Renascimento, nós deixamos a Idade das Trevas, em que Deus era o centro e o homem passou a ser o centro da coisa, do centro do mundo e tal. Pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de mentalidade revolucionária. O que é mentalidade revolucionária? É querer instaurar o paraíso terrestre aqui no mundo. Pessoal, coloquem uma coisa na cabeça. Gente, nós nunca vamos ter o paraíso terrestre. Por isso que quando nós vimos
Por exemplo, o comunismo, aquele que foi implantado na União Soviética. Eu vou dar um exemplo da União Soviética. O que aconteceu na União Soviética? Milhões e milhões de pessoas foram mortas, foram assassinadas em função de uma ideia. Uma ideia do quê? De criar o homem soviético, de criar um paraíso na Terra, de criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As pessoas que discordavam eram mandadas para os gulags. Quem nunca ouviu falar dos gulags foram os protótipos dos campos de concentração nazistas, tá? Para quem não sabe, os campos de concentração nazistas se inspiraram nos gulags dos comunistas, tá? Os nazistas foram outra forma de anticristo, né? Que eles glorificavam a raça ariana, a glorificação de si mesmo, que em descompasso totalmente com a verdade, né? No caso, os nazistas, eles diziam o quê? Eles diziam que os judeus não eram seres humanos. Os judeus eram baratas, eram ratos. Eles diziam isso. E até hoje, quando a gente começa a ver grupos se organizando, pessoal, existe hoje essa bolha antirracista que se coloca hoje, de intelectuais que dizem que o mero fato de uma pessoa nascer branca, ela já é racista. Olha o absurdo. E, enquanto o que a nossa igreja defende é que todos são iguais, independentemente de cor, de raça, de sexo, todos são iguais. Todos têm a mesma dignidade. Então, existe aí um racismo ao inverso. Quando a gente fala do feminismo, por exemplo, o feminismo, com base marxista, vai dizer isso, vai colocar as mulheres contra os homens. A partir do momento em que Deus criou o homem e mulher, Deus criou o homem e mulher para serem complementares, diferentes, mas complementares. Então, veja, tudo isso, gente, é a busca quê? De uma glorificação aqui na Terra, tá? Olha o que diz 676. Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a igreja. Toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica. Se alguém chegar, e nós estamos na época de campanha eleitoral, né, agora para prefeito, mas assim, principalmente em campanhas para presidente, a gente vê a pessoa que tem solução para tudo, né? Nós vamos fazer o Brasil um paraíso celeste. Vai ser o paraíso aqui na Terra. Isso nunca vai existir. Olha o que diz. Esta impostura anticrítica se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico. Os nossos catequizandos sempre perguntam, quando a gente fala de escatologia, o que é escatologia, gente? Escatologia é o juízo final, tá? Essa esperança messiânica só vai acontecer por meio de Cristo. Ponto. Por meio da volta gloriosa de Cristo, tá? A volta gloriosa de Cristo. Mesmo em sua forma branda, a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. O que é o messianismo secularizado? Gente, quando nós colocamos a nossa esperança em políticos, isso, pessoal, eu não estou falando simplesmente da esquerda, não, tá? A esquerda coloca a esperança, basicamente, num paraíso terrestre. Mas existem muitas pessoas na direita que colocam esperança em políticos, tá? Eu não preciso falar nomes, eu não preciso falar nada. Tem pessoas que pensam que tem o salvador da pátria. E não existe o salvador da pátria, gente. Não existe. Não existe o salvador da pátria. Por quê? Porque nunca alcançaremos o paraíso aqui na Terra. Isso não é para a gente desanimar, pelo contrário, tá? Pelo contrário. O Papa Francisco, ele fala uma coisa muito, muito importante, que participar da política é um ato de caridade. Olha, por que é um ato de caridade? Porque, ao participarmos da política, o que nós fazemos? Nós lutamos
por estruturas políticas e sociais que não atrapalhem a busca pela santidade. De novo, ao lutarmos na política, ao brigarmos por estruturas políticas mais justas, né, por estruturas sociais que sejam equânimes, nós estamos brigando por quê? Nós estamos querendo que as estruturas sociais, a educação, a saúde, tudo isso que existe dentro de uma organização, de um estado, de um município, de um país, sejam estruturas que permitam a liberdade das pessoas, que permitam que essas pessoas tenham liberdade de religião, liberdade de educação, a liberdade máxima possível, né? Sem passar pela liberdade, por cima da liberdade dos outros. Nós temos que ter uma ordem jurídica que faça com que as pessoas não ultrapassem a liberdade dos demais. Nós temos que ter lei, nós temos que ter tudo isso, por quê? Para que as pessoas tenham um caminho cada vez mais livre de buscar a santidade, de alcançarem lá na frente a sua salvação. É basicamente isso. Se nós não participarmos da política, o que vai acontecer? Pessoas que pensam em colocar o paraíso aqui na Terra, à custa da liberdade religiosa, à custa das verdades, não é? Por exemplo, pessoas que estão lá dentro e aprovam o aborto. Se nós, vamos voltar para o tema do aborto, né? Se nós não participarmos da política, se nós não tivermos pessoas católicas, cristãs, que participam de um parlamento, por exemplo, o aborto pode ser o quê? O aborto pode ser aprovado como sendo um direito fundamental, como aconteceu na França, gente. A França, a Assembleia Nacional da França, colocou na Constituição francesa o direito ao aborto. Ou seja, foi uma falha dos cristãos de não participarem da política. Porque nós temos que participar da política para quê? Para garantirmos uma lei justa, uma lei que defenda os menores, que defenda o nascituro. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que, olha que coisa, se a gente for conversar com as pessoas, se a gente falar de nascituro, muito pouca gente vai saber o que é nascituro. Nascituro, gente, é o feto. É aquela criança que está para nascer. As pessoas, não criticando, mas as pessoas votam mais em gente que defende animais do que defende pessoas. Então vejam, que defende crianças no ventre da mãe. Vocês estão entendendo? O que a gente está vendo hoje? Nós estamos vendo, infelizmente, pessoas que... não quero nem falar de política. Não é assim. Participar da política é um ato de caridade. O que é um ato de caridade, gente? É amar as pessoas para levá-las a Cristo. Ato de caridade é isso. É amar aos outros como Cristo nos amou. E vamos fechar isso aqui no 677. A igreja só entrará no reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Vejam, a igreja só entrará no reino por meio dessa derradeira Páscoa. Então, isso é importante, gente. A igreja, né? A igreja, ela só entrará na glória do reino de Deus por uma Páscoa derradeira que a igreja vai passar. Nós vamos, enquanto igreja, passar pela morte e pela ressurreição. Gente, nós vamos, enquanto igreja, passar pela morte e pela ressurreição. Quando Jesus fala, vinde após mim e tomai a sua cruz e me siga, é isso que ele está dizendo. Nós não vamos ter uma vida aqui fácil. A nossa vida vai ser difícil. Não nos enganemos. É o já e ainda não. Lembram? Já vivemos o reino de Deus, mas ainda não estamos no triunfo completo de Deus. Já vivemos interiormente, por meio dos sacramentos na igreja, nós já vivemos. A busca da nossa santidade é a vivência do reino de Deus aqui na Terra, pelos frutos do Espírito Santo. Mas ainda não estamos no quê? Na glória final. Isso é muito importante, deixarmos muito, muito claro isso.
Nós não estamos na glória final. Por quê? A glória final, o juízo final, gente, é quando Cristo julgará. Né? O Cristo julgará. 679. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a ele como Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por sua cruz. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida que está nele. Agora é importante. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo, recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o espírito de amor. De novo, vou ler, gente. 679, a última frase, 679. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já julga a si mesmo, recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o espírito do amor. Então, gente, o que acontece aqui? Nós teremos no julgamento final, né? O juízo final, olha o 678. Serão revelados a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco da graça oferecida por Deus. Parece difícil, né? Mas não é. O que é ser condenado pela incredulidade culpada, que fez pouco da graça oferecida por Deus? Como que Deus oferece a graça para a gente, gente? Especialmente através dos sacramentos. Ai, mas para que eu vou me confessar? Por que eu preciso confessar? Vou contar para um homem os meus pecados? Ah, eu não preciso ir para a igreja. Eu rezando em casa está tudo bem. Nós estamos fazendo o quê? Fazendo pouco da graça que é oferecida por Deus. Quando nós falamos em fé, a fé, gente, lembra que nós falamos da obediência da fé, que é aceitar, ter confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aceitar o que ele diz? O que Jesus nos diz? Que ele veio não para julgar, mas para salvar. E quando ele veio para salvar, e aí a gente continua aqui, né? No 678, a atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Gente, a nossa atitude para com o nosso irmão é um espelho se nós aceitamos ou não a graça do Senhor. Ou seja, percebam vocês que as pessoas que mais rezam, as pessoas que mais têm uma intimidade com Deus, são as pessoas que mais fazem caridade. Vejam Santa Teresa de Calcutá como exemplo. Né? Eu gosto muito de falar dos exemplos dos santos, como eu já expliquei há pouco mais. Santa Teresa de Calcutá, ela vivia em oração. E ela não perdia tempo em fazer o quê? Em ajudar os irmãos. Em dar a vida pelos pobres. Veja Santa Dulce dos Pobres. Gente, Santa Dulce dos Pobres, não sei se vocês todos sabem, ela fazia uma penitência que ela dormia sentada. Ela dormia sentada, Santa Dulce dos Pobres. E ela rezava. Ela não tirava o seu hábito. Ela era uma mulher de extrema oração. E isso fazia com que ela entregasse a sua vida para os pobres. Então, a atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Gente, então assim, nós somos meros mortais aqui que estamos vivendo, estamos lutando. Nós nos esforçamos para dar catequese para os nossos catequizandos. Isso aqui é uma atitude em relação ao próximo. Tá? Então, nós não podemos também nos colocar, nossa, eu não faço nada. Nós fazemos alguma coisa, mas cada vez temos que fazer mais. Nós temos que buscar mais. O que eu acho muito importante disso, e refletirmos isso, é que Jesus dirá no último dia, todas as vezes que fizesse isso a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E lá no 679, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. E pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo. Então, se nós recusamos a graça de Deus, nós já vamos recusando. Nós vamos receber aquilo de acordo com as nossas obras. E vamos poder até nos condenar. Então, aquelas pessoas, não, deixa para o último dia. Deixa para amanhã. Não.
A vinda de Cristo é iminente, gente. Seja na nossa morte, seja no juízo final. Então, ele vai nos julgar. Ele vai nos julgar como? Onde vai ser o triunfo definitivo do bem sobre o mal, no juízo final. Ele revelará a disposição secreta dos corações. Lembra que Jesus falava? Tudo será revelado. Aquilo que está escondido será colocado às claras. Tudo vai ser revelado. Ele retribuirá a cada um segundo suas obras. Ou seja, se nós acolhemos, se acolheu ou rejeitou a graça, tá? Se nós acolhemos ou rejeitamos a graça. Então, gente, nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de nos perdermos. A graça está aí, é dada para nós. Nós temos que viver essa graça, vivendo o reino aqui. Eu sempre tento explicar para os meus catequizandos, assim, como que uma pessoa vai para o inferno, né? Porque eles perguntam, nossa, pai, se Jesus nos ama tanto, se Jesus ama cada um de nós muito assim, como que a gente vai para o inferno? Se a gente acolhe ou rejeita a graça de Jesus. É a nossa escolha. Então, eu sempre mostro assim, né? Ó, a nossa vida está aqui, nós estamos andando nesse sentido. Nós recebemos o amor de Deus, né? Recebemos, vocês estão aqui recebendo a crisma, daqui a pouco vocês vão receber a primeira Eucaristia. Vocês estão caminhando junto com Jesus, estão fazendo uma caminhada com Ele, estão indo junto com Ele. Mas imagine que vocês vão, recebem a crisma, recebem a primeira Eucaristia e nunca mais voltam para assistir uma missa. Vocês estão negando Jesus. Vocês estão assim, negando, vocês não estão mais caminhando com Ele. E a nossa alma, ela vai para onde nós estamos indo. Então, se nós estamos a caminho de Deus, quando nós morrermos, a nossa alma se separar do nosso corpo, nossa alma vai encontrar com Deus. Mas se nós estamos sempre nos voltando contra Deus, buscando o prazer neste mundo como se fosse o último reduto da nossa felicidade, que é aquilo lá que nós falamos agora há pouco, né? Buscar o quê? Buscar o homem glorificar a si mesmo. Ah, não, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter tudo de bom aqui. Porque vejam que aqui também, gente, é o milenarismo. Quando nós falamos do capitalismo no sentido que você se entrega aos bens, e você quer viver só para os bens desse mundo, né? Que é aquele problema, né? Do jovem rico, né? Que chega para Jesus e fala, Senhor, como que eu vou para o céu, né? Jesus fala assim, olha, pratica os mandamentos, obedeça os mandamentos. Você fala, mas eu já obedeço. Então vende tudo e dá para os pobres. E ele sai triste. Por quê? Porque ele ainda era muito apegado. E Jesus fala o quê? Por isso que é muito mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é o apego às coisas desse mundo. É o apego àquilo. Então, assim, é o que eu falo para os catequizandos. Olha, se a gente quiser só riqueza, glória, né? Ter mais curtidas no Instagram, ter mais viewers no TikTok, se a gente ficar só nisso, se a gente ficar buscando isso, a nossa alma vai estar presa nisso. Nós estamos rejeitando a graça de Deus, nós estamos olhando só para o nosso umbigo, nós não estamos olhando para o sofrimento do próximo. Vejam, gente, a parábola do rico e do Lázaro, do pobre Lázaro. A parábola do rico e do pobre Lázaro ilustra muito bem isso, né? Ilustra muito bem isso, a parábola do rico e do pobre Lázaro. O rico, ele vivia nos banquetes, ele vivia lá comendo os melhores banquetes, bebendo o vinho, e as migalhas caíam para o Lázaro. Quem se importava com o Lázaro? Os cachorros que lambiam suas feridas. O rico nunca olhou para fora do seu umbigo. E quando a igreja fala que a atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino, não é piada, não é brincadeira isso. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Por quê? Quanto mais nos unimos a Deus, quanto mais estamos unidos ao amor de Deus, mais e cada vez mais nós vamos querer que outras pessoas estejam unidas ao mesmo amor. Mais, e outras pessoas estejam
cientes da boa nova. Por isso, nós estamos no mês missionário, gente. O mês missionário não é aquela coisa, só colocar bandeirinha, né, dos 5 continentes lá no presbitério da igreja e falarmos, olha que bonito, a igreja é missionária, tem um monte de padre que vai fazer missão nos outros países, tem um monte de freira que faz isso. E eu? Qual a minha missão? Eu, enquanto cristão, enquanto aquele que vive com Cristo, o que eu estou fazendo para levar Jesus para as pessoas? Né? O que eu estou fazendo? Eu estou acolhendo essas pessoas, eu estou acolhendo o meu catequizando que não tem nada de fé na sua casa, que eles não vão à missa. Os pais levam lá na catequese porque falam que os filhos têm que ir para a catequese, porque se um dia eles quiserem casar na igreja, eles têm que ter o papel da primeira comunhão. Como que a gente faz para acolher esses pais? Como que a gente faz para acolher esses catequizandos? Gente, é uma luta, é uma dificuldade tremenda. Mas nós temos que fazer isso por amor. É por amor. Nós temos que acolher primeiro. É aquilo que eu venho falando, que o catecismo bate muito aqui. Gente, o catecismo, ele fala, nós não vamos conseguir passar o amor de Cristo se nós não vivemos o amor de Cristo. Nós não vamos conseguir pregar o evangelho se nós não vivemos o evangelho. Se nós não vivemos os sacramentos, como que nós vamos ensinar os sacramentos para os nossos catequizandos? Percebam isso? É isso, nós temos que acolher a graça de Deus. A partir do momento que nós acolhemos a graça de Deus, e eu me coloco nisso aqui, é difícil a gente acolher a graça de Deus. A partir do momento que a gente acolhe a graça de Deus e tenta acolher nessa luta diária, essa luta contra a nossa concupiscência, contra a tentação do diabo, contra a tentação do mundo, tudo isso é a luta. A partir do momento que nós vamos vencendo batalhas, nós vamos ensinando aos nossos catequizandos a vencerem batalhas. Se nós não vencemos as nossas próprias batalhas, nós não vamos ajudar nossos catequizandos a vencer suas batalhas. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão se apegar a um youtuber, eles vão se apegar a um tiktoker, eles vão se apegar a um mundo que passa, e não ao mundo que vem, ao mundo que não passa. Então isso é muito importante, é essencial essa situação para que nós possamos viver cada vez mais a vida em Cristo, para podermos dar de comida a quem tem fome. Literalmente, né? Dar de comida a quem tem fome e dar um alimento espiritual a quem tem fome de Deus. E o mundo está sedento por Deus, tá? E como que a gente faz isso, gente? Nós fazemos isso crendo no Espírito Santo. Nós fazemos isso crendo no Espírito Santo, que é o quê, gente? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que suscita em nós a fé. Gente, então, a partir daí, nós vamos entrar num artigo de fé sobre, no capítulo do Creio no Espírito Santo, que vai falar sobre a nossa crença na terceira. Por que a igreja fala em terceira pessoa da Santíssima Trindade? Fala em terceira pessoa da Santíssima Trindade porque foi a terceira pessoa a ser revelada. Tá? Isso vai estar lá no 684. Tá? Olha a citação do São Gregório de Nazianzeno. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, mas obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Fez entrever a divindade do Espírito, terceira pessoa. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão um tanto ousada. Por meio de avanços e progressões, de glória em glória, a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. Essa é pedagogia divina, gente. É pedagogia divina. Deus primeiro se revela no Antigo Testamento como Pai, de maneira obscura, né? Como eu sempre falo, né? O Novo Testamento está escondido no Antigo. O Filho já está lá revelado, de certa forma. No Novo Testamento, Jesus se mostra e já mostra o Espírito. E quando Jesus sobe aos céus, é o tempo do Espírito. É o que diz lá. Quando a gente fala aqui, gente, no
eu falei aqui do tempo do Espírito Santo, né? No 672, o tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito. Nós vivemos sobre o tempo do Espírito Santo que suscita em nós a fé. Como que suscita em nós a fé, gente? Primeiro, as pessoas são batizadas. É um novo nascimento em Deus Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Então aqui, olha o que diz o 683 na citação. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio do seu Filho, no Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. O Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. Sem o Filho também ninguém pode aproximar do Pai. Pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Gente, por isso que nós temos que louvar a Deus pela renovação carismática. Temos que louvar a Deus pela renovação carismática. Por quê? Com a renovação carismática, nós temos aqui um movimento da igreja que busca muito esse contato mais íntimo com o Espírito Santo. Esse contato mais íntimo com o Espírito de Deus. Porque nós só poderemos conhecer Jesus por meio do Espírito Santo. É o Espírito que nos faz conhecer Jesus, tá? Então, nesse sentido, olha o que diz aqui. A economia divina, lembra que eu falei da economia divina? Que a economia divina nada mais é do que o quê? Que a forma que Deus usa para nos salvar. A economia divina é o Espírito Santo que age com o Pai e o Filho para a nossa salvação. Então, o Espírito Santo ele está agindo, gente. Então, o projeto divino hoje, gente, ele é realizado em Cristo. O projeto divino é realizado em Cristo e ele realiza-se na humanidade por efusão do Espírito Santo, que não se revela a si mesmo, mas ele revela Cristo a nós. Olha que esse quadrinho eu achei muito fantástico, porque é aquilo que eu venho falando lá no início. Nós vivemos aqui para nos unirmos a Deus, numa união final. Como Deus, ele vem falar desde o início da Bíblia, ele quer se casar conosco. O banquete nupcial do Cordeiro nos espera. Como faz isso? Por meio de Cristo. Cristo, ele realiza o projeto divino. E, a partir do momento da sua ascensão aos céus, que ele continua misteriosamente conosco na igreja, esse projeto divino em Cristo, né, ele é realizado na humanidade por meio da efusão do Espírito Santo. Gente, o Pentecostes que vem na igreja, as línguas de fogo, ele não revela a si mesmo. O Espírito Santo não se revela a si mesmo, mas ele revela todo esse projeto de salvação. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês hoje, Deus queira que seja pela inspiração do Espírito Santo. Por isso que eu faço questão de que, no início da nossa aula, do nosso encontro, rezar Ave Maria, porque é a encarnação. A oração da Ave Maria já mostra tudo porque Cristo veio, né? E eu rezo junto com vocês o quê? O vinde Espírito Santo, porque é o Espírito que nos move, é o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos revela. É a revelação, é toda por meio do Espírito Santo. Toda a revelação é feita por meio do Espírito Santo, né? Olha o que diz aqui, o 686. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho, do início até a consumação do projeto de nossa salvação. É, porém, nos últimos tempos, iniciados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado e reconhecido e acolhido como pessoa. Então, esse projeto divino realizado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá realizar-se na humanidade pela efusão do Espírito, a igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Gente, tudo é força do Espírito Santo. Agora eu quero que vocês se lembrem na missa, quando o padre vai começar a consagração, existe um momento da epiclésia. A epiclésia é quando o padre, ele roga a Deus derramar sobre essas oferendas o Espírito Santo, para que esse pão e esse vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Gente,
É pela força do Espírito Santo que ocorre a consagração, é que ocorre a transubstanciação, que ocorre aquela mudança de substância, que não é mais pão, é o corpo de Cristo, não é mais vinho, é o sangue de Cristo, é o Espírito Santo que age. Na hora do batismo, quando aquela criança recebe aquela água na cabeça, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, já não é mais a mesma criança que entrou na igreja. É uma criança transformada, que tem uma nova vida. Ela não é uma pessoa que está simplesmente tomando consciência de ser filho de Deus. Não, naquele momento ela é adotada como filho de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Então, nesse momento, nós temos o quê? Nós temos algo fantástico que acontece. Algo fantástico que é o quê? Nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos uma pessoa nova, uma nova criatura. Ou seja, com a infusão do Espírito Santo, o projeto divino realiza-se na minha humanidade. Em mim, Vitor, eu sou chamado a ser santo, como Deus é santo. Eu sou chamado a ser misericordioso, como Deus é misericordioso. E somente pela força do Espírito Santo que eu vou conseguir fazer isso. Sem o Espírito Santo eu não consigo. Por isso que nós clamamos, vem, vem Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre a minha vida, porque é somente com a sua força que o projeto divino de Cristo realiza em minha humanidade. É somente por tua força que eu sou uma nova criatura. É viver pelo Espírito. São Paulo dizia isso. Nós vivemos pelo Espírito. Tá? Por isso que eu falo que a renovação carismática é fantástica. É fantástica. Tá? Como todo movimento, existem seus problemas, mas é fantástica. Tá? Eu sou fruto da renovação carismática. Né? Eu sou fruto da renovação carismática e me orgulho muito disso. E quando eu puder participar, quando eu posso participar, eu participo de encontros, eu vou, porque é fantástico, gente, é fantástico. Mas o Espírito Santo é aquilo que nos move, tá? Então, creio no Espírito Santo. 687. O que o Espírito Santo nos faz? Gente, o Espírito Santo, ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Olha o que diz São Paulo, né? Ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ora, seu Espírito que o revela nos dá a conhecer Cristo, seu verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai. Gente, olha que coisa linda. Pensa, aquele Espírito que falou por meio do profeta Elias, aquele Espírito que falou por meio do profeta Isaías, ele fala em nós. Ele vive em nós. Como São Paulo diz, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Pensa que maravilha os nossos jovens ouvir isso e verem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que isso não vai dar força para eles vencer essas tentações do mundo de hoje, desse sexo desregrado, dessa maluquice que a gente está vivendo hoje? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que falou pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo nós não ouvimos. Nós ouvimos a palavra do Pai. Gente, o Espírito Santo é o ruá, o sopro divino. Só o conhecemos no momento em que nos revela o verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade que desvela o Cristo não fala de si mesmo. Tal aniquilamento propriamente divino, percebam, gente, que Deus se aniquila. O Espírito fala do Pai, fala do Filho, ele não fala de si mesmo. Nós, como eu já disse uma vez aqui, eu tenho muito isso para mim atualmente, nós somos aquele jumentinho que levou Cristo para Jerusalém. Ninguém olhava para o jumentinho. Ninguém olhava para aquele burrinho. Nós só sabemos que ele existe porque Jesus falou para Pedro e João irem lá e pegar o jumentinho para levar ele para Jerusalém. Senão ninguém ia falar do jumentinho. Quando fala da entrada de Jesus em Jerusalém, fala da entrada do Messias em Jerusalém. Mas estava lá no jumentinho. Nós somos esse jumentinho, nós não queremos, nós não podemos nos mostrar a si mesmo. Nós não somos caminhos de Jesus. Tal aniquilamento propriamente divino explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito, porque não o vê nem o conhece. Por quê? Gente, o mundo só quer ver a glória do homem, né? Enquanto os que creem em Cristo o conhecem porque permanece junto deles, tá? Então aqui, a igreja, gente, então o que acontece? A igreja, o conhecimento do Espírito Santo, né?
na igreja, ele se dá como? Vai estar no 688. Nas escrituras, na tradição, no magistério, na liturgia, eu já dei o exemplo da liturgia, na oração, né? Nossa oração, o Espírito reza em nós, né? É o Espírito que nos coloca em comunhão com Deus. Nós não sabemos o que pedir, por isso o Espírito reza em nós. Veja, quando a gente se abre, o Espírito reza em nós. Nos carismas e ministérios, não é mistérios, é ministérios da igreja, nos carismas e ministérios da igreja, na vida apostólica e missionária, nos testemunhos dos santos. Então, gente, aqui mostra que o Espírito Santo age na vida da igreja. E tudo isso é o Espírito Santo que age, tá? E, continuando, o que então nós temos aqui, gente? O Pai, ele envia o Filho e o Espírito Santo. Tá certo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, tá? Como diz aqui no credo niceno-constantinopolitano, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, tá? Ele procede do Pai e do Filho, mas assim, o esquema aqui, o Pai envia o Espírito e o Filho. Na verdade, o Espírito Santo é fruto do amor do Pai e do Filho, é eterno como o Pai e o Filho, e traz uma missão conjunta, gente. Qual é a missão conjunta? Eles são nos tornar filhos adotivos, porque eles são distintos, mas inseparáveis. Então vejam que aqui, o que acontece? Quando o Pai envia seu verbo, envia sempre o seu sopro. 689. Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. 690. Jesus é o Cristo, ungido, porque o Espírito é a unção dele, e tudo que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Então vejam, Cristo é glorificado e de junto do Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho. Tá? A missão conjunta se desdobrará, então, nos filhos adotados pelo Pai, no corpo de seu Filho. Então, qual que é a missão conjunta, gente? A missão conjunta somos nós, filhos adotivos, que nós desdobramos o quê? A missão do Filho. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Então, vamos lá. A missão conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo se desdobrará nos filhos adotados pelo Pai, a partir do nosso batismo, no corpo do seu Filho. Por quê? A partir do nosso batismo, nós somos unidos ao corpo de Cristo, que é a igreja, e a missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então, a partir do momento que nós somos filhos adotivos, nós vivemos em Cristo, é aquilo que eu tenho falado durante todo esse encontro. Essa nossa vida em Cristo é uma vida de missão, é uma vida de cada vez mais trazermos pessoas para a igreja, para unidos trazermos mais pessoas para a igreja e para unidos aumentarmos a população do céu. Tá? Que vai ser novo céu aqui na terra com o nosso corpo glorificado com Cristo. Tá? Então é muito, muito importante isso. E para terminarmos nossa aula de hoje, vamos falar. O Espírito Santo, gente, ele tem um nome próprio, está lá no 691, né? O nome próprio é Espírito Santo. O próprio Jesus revelou, né? Quando ele fala, lá em Mateus 28, 19, né? O próprio Jesus revelou. Então, o Espírito Santo, gente, ele tem várias denominações, né? Então, é muito legal aqui, a partir dos 692 até os 693, nós temos várias denominações do Espírito Santo. É o Paráclito, é o Consolador, é o Espírito de verdade, é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus, é o Espírito da glória, é o Espírito prometido, tá? Então, sempre quando nós temos esses nomes na Bíblia, estamos falando do Espírito Santo, que é o nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Além disso, nós temos os símbolos do Espírito Santo, que nós vamos ter lá no 694 a 701,
Eu não vou ler todos, porque nós já estamos em 1h30 de aula já. Depois vocês leem, tá? Vai ser bem legal. Mas aqui, o Espírito Santo, todo mundo vê. A água, né? O símbolo. Antes de falar, mas eu tenho que só dizer isso. Gente, o símbolo nada mais é, gente, tem uma realidade material que nos mostra uma realidade espiritual, tá? O sacramento é isso. Então, o símbolo do Espírito Santo, então, os sacramentais, né? Por exemplo, nós temos a água benta. É um sacramental que é um símbolo do Espírito Santo, que é um símbolo do nosso batismo, tá? Então, quando a gente fala em símbolo, é algo material que nos remete a uma realidade espiritual, tá bom? Algo material que nos remete a uma realidade espiritual. Então, a água é um símbolo do Espírito Santo, né? Novo nascimento. A unção com óleo, é aquela unção que é colocada em nós no momento do nosso batismo, no momento da nossa confirmação, né? Que é um símbolo, que o Espírito ele está marcado de forma indelével em nós. O fogo do Espírito Santo que nos leva a evangelizar, que nos leva a nos transformar de vida, né? A nuvem e a luz, né? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter a questão da nuvem, né? Que andava junto com o povo de Israel. A luz, né? Que mostra a glória de Deus, lá na transfiguração de Jesus também. O selo, que é o selo indelével, né? Da unção do Espírito Santo nos sacramentos. Nós vamos ter isso na ordem, nós vamos ter isso na crisma. Nós vamos ter a mão, né? Com a imposição das mãos, Jesus curava os doentes, ele abençoa as criancinhas. Com a imposição das mãos, o sacerdote é tornado sacerdote, né? Pelo Espírito Santo. O dedo, né? O dedo de Deus expulsa os demônios, né? Como diz lá em capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 20, né? É pelo dedo de Deus que as tábuas de pedra da lei são escritas, tá? E a pomba, né? A pomba que está ligada ao quê? Ao Noé, quando ele solta a pomba, que ela vem com um ramo de oliveira, né? O Espírito desce e repousa no coração purificado. A pomba é um símbolo de pureza dos batizados. O Espírito Santo desceu como forma de pomba sobre Jesus. Então, todos esses símbolos do Espírito Santo nos levam a ter aquela realidade espiritual que vem e vive sobre nós. Então, gente, vamos sempre viver essa realidade aqui na Terra, sempre com os olhos na realidade espiritual. É isso que o cristão faz. O cristão faz e vive uma vida espiritual, mas corporal. Nós não podemos separar essa nossa vida corporal da nossa vida espiritual. É algo que faz parte da nossa realidade. Deus criou corpo e alma. Essa separação se deu só em função do pecado original, né? Não era para ser assim. Então nós temos que viver no espírito, tá? Corpo e alma. Nem só alma, nem só corpo. Porque aquela religião totalmente espiritualizada, tá? Aquela religião totalmente espiritualizada, em que você deixa de lado o corpo, não é o cristianismo. Se a nossa religião fosse somente uma religião espiritualizada, a encarnação seria uma blasfêmia. E não é uma blasfêmia, é a nossa salvação. Eu agradeço você, gente, pela paciência. Desculpem por começar um pouco atrasado hoje, mas pela paciência de me aguentar falar 1h33. Eu estou contando aqui. Muito obrigado, mas vencemos mais uma etapa, nosso 10º encontro. Semana que vem nós temos o feriado, tá? Nós vamos ter o feriado, então nós não teremos encontro na segunda-feira que vem, dia 13, tá? Então nós vamos voltar no dia 20, tá bom? Nós vamos voltar no dia 20 de outubro, não, dia 21 de outubro, tá? Dia 21 de outubro, tá? Que é depois do feriado. Nós vamos ter um recesso na catequese até o dia 15, se eu não estou enganado. Então, semana que vem, muita gente vai estar viajando, eu inclusive estarei viajando. Então, semana que vem nós não vamos ter o encontro na segunda-feira. Voltaremos no dia 21 de outubro. Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se por essa aula. Obrigada, Vitor. Foi ótimo. E essa aula tem que ouvir de novo. Essa vai ter que ficar Tá bem complexa, né? Mas
Mas ela responde É muito. riquíssima. Esse conteúdo aqui é riquíssimo, riquíssimo. Vale a pena ler bastante, bastante esse conteúdo. Tá bom, Com gente? certeza vai ter que ouvir de novo. Tá Obrigada. bom? Ótimo, então. Qualquer dúvida pode me perguntar depois, tá, Nádia? Tá bom. Obrigado, Mas está gente. bem Fica com claro. Deus. Está bem claro. Tchau, Tá muito certo. obrigada. Tchau, tchau.